Como eu disse, hoje é uma manhã especial. Especial porque estamos juntos. E especial que a gente acredita na vida. Nós não acreditamos na não vida, nós acreditamos na vida. E prova maior que nós acreditamos na vida é que geramos filhos. Se a gente não acreditasse na vida, você acha que nós íamos colocar filho nesse mundo desse jeito? Não é isso? Já ouviu isso de alguém? Como assim? Vai ter mais filhos? Já tem 2. Você quer mais? Eu quero mais 3. Mais 5? Você está doido? Você vai cuidar disso? Eu acredito na vida. Mas o mundo está muito perigoso. Mas eu acredito na vida. Eu acredito, e hoje é uma manhã de celebrarmos a fé que temos na vida. Eu separei esse texto para compartilhar hoje sobre vocação, não por acaso, mas por uma sequência também, e coincidiu com o que estamos construindo juntos. Normalmente nós repartimos os estudos bíblicos mediante a temas, para haver uma construção mais conceituada, mais dedicada ao assunto. Então, em 5 semanas nós falamos de pessoas que se encontraram com Deus. Ou seja, se a Lídia teve um encontro com Deus, a maneira dela viver o outro dia deve ser diferente. Concorda? Inclusive, tem um amigo nosso que fala que algo que a gente acredita muito. Ele fala assim: pode uma carreta pegar alguém, uma carreta desgovernada, com muitas toneladas, descendo o anel rodoviário ali no Betânia, sabe? No Betânia. Só que ela esquentou o freio, Fernando. E ela está desgovernada. E uma senhorinha foi atravessar. Pode essa carreta atropelar essa senhora a mais de 100 km por hora, carregada com muitas toneladas, e essa pessoa sair de lá como se nada tivesse acontecido? A resposta mais óbvia seria: não tem jeito. Talvez só vai sobrar, carteira de identidade amassada. E aí esse amigo nosso fala o seguinte: pode Deus encontrar com alguém e a pessoa sair do mesmo jeito depois de ter falado que encontrou com Deus? Se Deus é muito mais poderoso que uma carreta? Não é isso? Então, nós falamos desses encontros 5 semanas. Depois começamos a falar das consequências do encontro. Ou seja, alguém que encontrou manifesta algumas ações, algumas predisposições. Como, por exemplo, compaixão. Não é isso? Esse mundo é assim, cada um com o seu problema. Deus deu uma vida para cada um cuide da sua. Sim? Não. No Evangelho é assim: o seu problema também é meu problema. E nós repartimos isso. Falamos sobre serviço, falamos sobre gratidão, falamos sobre devoção, e hoje vamos falar sobre vocação. Vocação. Escrevendo a história de Deus na terra. Efésios capítulo 4. Carta de Paulo à igreja que estava localizada numa cidade chamada Éfeso, e o povo de lá, os efésios, e Paulo escreve uma carta. Toda vez que Paulo escreve uma carta, é porque há necessidade de responder algumas questões da vida comunitária daquela cidade. Então, é como se estivéssemos aqui em Belo Horizonte e Deus estivesse instruindo alguém para nos mandar uma carta. É isso que Paulo fez. Efésios capítulo 4, versículo 1. Estamos juntos? Sim? 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando diligentemente por perseverar
a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Rogo para que andem de modo digno com a vocação em que vocês foram chamados. Eu queria começar com uma frase de um filósofo, Mark Twain, que fala o seguinte, que os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobre o porquê a gente nasceu. Vou repetir, os dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente descobre, a gente nasce, e o dia que a gente descobre o porquê a gente nasceu. Qual é a causa que responde ao porquê que eu nasci? Sem sombra de dúvida, a maioria das pessoas, inclusive nesse salão, pode ser que a realidade é que nós não sabemos para que nascemos. Consequência disso tem sido uma perda de potencial, de dom redentivo para o outro. Contrapartida, a nossa sociedade, ela não colabora com seus princípios para construir pessoas que se despertam ou que vão se despertando às suas vocações desde a infância. Normalmente os nossos jovens chegam nos 18 anos, formam no ensino médio e começa a crise. Não é isso? Qual o curso que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? Eu vou fazer medicina, ou eu vou fazer psicologia, ou eu vou fazer administração, ou eu vou abrir uma loja, ou eu vou ser carpinteiro. Todos os dias, pessoal, deparamos com pessoas ineficientes naquilo que faz. Conhece alguém? Então, por exemplo, essa manhã eu fui comprar pão e tinha 2 atendentes. Pãozinho para a gente tomar café. Uma atendente, eu coloquei o pão na cesta, estava quentinho, eu coloquei o pão e cheguei para entregar o pão para embalar. E uma das atendentes virou para mim e falou assim: "Você está querendo queimar minha mão?" Eu falei: "Não, senhora, de forma nenhuma. Eu queria apenas comprar um pão." Já a outra, no caixa, me olhou nos olhos, como corriqueiramente os domingos, pela manhã, e falou assim: "Bom dia, que hoje a reunião lá seja um tempo proveitoso." Então há 2 tipos de profissionais: aqueles que acordaram domingo às 6 da manhã e aqueles que acordaram domingo às 6 da manhã. A diferença vai estar na concepção do que eles fazem, no porquê eles fazem, no como eles fazem. E a grande pergunta é assim: vamos fazer parte de qual dos 2 grupos? A saber, nossos filhos farão parte de qual dos 2 grupos? Estranhamente, isso acontece no meio cristão também. Infelizmente, o assunto de vocação deveria ser parte da nossa instrução bíblica desde pequeno, para que os nossos filhos já começassem a ser convidados ou chacoalhados a se descobrir mediante a supervisão dos pais. O que é isso? O Juninho e a Nayara estão planejando aí para breve, seus filhos, não é isso, Juninho? Está chegando. E aí, a hora que esse ser que está na barriga sendo gerado dá sinais de apontamento que vem e concebe a possibilidade, nós como pais, como seres que mais estamos próximos, somos aqueles responsáveis para ficar olhando para essa criança e falando: acho que ela é boa nisso, acho que ela é boa naquilo, nossa, ela é tão persuasiva, mas ela tem um gênio, né? Mas ele é tão meticuloso, ele é tão detalhista, esse menino é arquiteto, ele desenha como ninguém. Isso deveria ser tarefa inclusive dos pais. E na cultura judaica isso já acontece. A criança com 12 anos
é apresentada no bar mitzvah e dos 12 ao 18 ela é ralada, esticada, aperfeiçoada pelos pais e ela chega com 18 anos com a plena concepção de quem ela é e do que ela tem que fazer. E nossos filhos muitas vezes chegam em 18 anos com crise, não é mesmo? O problema é que isso tem afetado a vida da igreja de certa forma e estranhamente as pessoas dicotomizam espiritualidade e vida do trabalho. Ou seja, nós somos cristãos aqui hoje de manhã, só que amanhã eu sou apenas um fotógrafo. Amanhã eu sou uma nutricionista, amanhã eu sou uma musicista, amanhã eu sou uma administradora. Hoje eu sou cristão. E essa dicotomia de vida tem deturpado a espiritualidade, inclusive dentro da igreja. A pessoa é uma na segunda-feira e ela é outra ao domingo de manhã. Em nenhum outro momento da história, pessoal, existiu mais cristãos como hoje. Tá bom? Nunca como antes houve tanta igreja e nesse momento está sendo pregado o evangelho. Nunca. O problema é que nem com esse alto índice mudou a nossa relevância na cidade. Ou seja, há algum problema com a nossa espiritualidade. Sim ou não? Nós não conseguimos virar o jogo. Nossa bancada evangélica no Senado é a maior. Mas, em contrapartida, é a que tem mais ficha suja. Uau! Nossa bancada na Câmara dos Vereadores é a maior dos evangélicos. Porém, é a que mais falta a trabalho. Não faz sentido. As pessoas dicotomizaram a vida. Isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus. E Paulo está nos convidando a fazer o seguinte: não, gente, vocês têm que andar de modo digno ao quem vocês foram chamados. Qual é a vocação de vocês? Inclusive a minha. E eu acredito que a vida deve ser concebida, essa construção, inclusive nos nossos filhos, deve ser concebida a partir de 4 sensos. 4 sensos. Primeiro, passa aí. O senso do ser, pessoal. Essa é a primeira etapa. É a Liz, que ainda não tem capacidade de ver quem de fato ela é ainda, ser objetivamente construída o ser dela. Quem são os principais atores nisso? Quem? Nós pais. Os pais estão ali, ó. Ela não sabe ainda. Ela tem 2 personas ainda em formação. Uma que o próprio Deus colocou dentro dela, que ela precisa descobrir, e uma outra que ela vai ser formada mediante o ambiente, a informação e o amor que ela recebe. Todos nós somos resultado disso. Por que você gosta de uma feijoadinha, né, Gui? Aquela magrinha, torresmin. Por que você gosta de feijoada? Que possivelmente o ambiente que você foi criado havia uma boa feijoadinha no domingo. Contrapartida para alguém que nunca experimentou, não vai gostar. E a nossa formação, o senso de ser, conhecer e conhecer o seu habitat. Sabia que os animais sabem muito bem disso? Por exemplo, o leão é o rei da floresta. Por quê? Você sabe? Porque se ele perceber que você é um intruso naquele habitat, ele protege o ambiente. Ele não te mata porque ele só está com fome. É porque ele quer proteger o ambiente onde ele está. E nós, homens? Nós viemos à terra e desfrutamos da terra, matando tudo da terra, né? Arrancando as árvores. Não é isso? Então, não. O primeiro senso a descobrir é senso de ser. Quem você é? Quem você é e onde você está. Por que você está onde você está? Segundo, o senso de causa. Quando a gente descobre quem a gente descobre o que a gente tem que fazer, pessoal. Não é isso? Não, eu sei que eu sou meio sensível demais. Eu percebo as necessidades, assim, o sentimento das pessoas. Não, então eu acho que você está para ser um bom psicólogo. Não é isso? A gente vai se definindo mediante a quem a gente se conhece. Senso de ser, senso de causa. Terceiro, senso de comunidade. A gente descobre que os dons e talentos que eu tenho não é para mim só. Eles são comunitários. Ou seja, a Ana Cláudia ser uma boa médica
não é só para ela ganhar dinheiro. Não é para ela ficar rica. Mas é para ela servir. Nayane. A Nayane no dia da sua gestação. E servir bem servida. Agora imagina se a Ana Cláudia fosse uma médica que está ali pelo dinheiro do plantão, pessoal. Que fez medicina por causa do valor agregado à sua profissão. E ela está pegando um plantão atrás do outro e chega a Nayane lá para ser atendida. Que tipo de trabalho será prestado? Um bom trabalho ou um trabalho que envolve risco de vida? De 2 seres humanos, de 3, de 5, a família vai junto, né? Não é isso? Então, senso comunitário, eu descubro quem eu sou, eu descubro o que eu tenho que fazer, eu descubro que o que eu tenho que fazer é comunitário. O que falta no outro pode ser resposta que eu tenho. Certa vez alguém perguntou, chegou para Lutero em 1500 e alguma coisa, e falou: Lutero, eu aceitei a Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu sou um sapateiro. Lutero respondeu: volte para a sua sapataria, faça sapatos e venda, faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Não mudou a vocação é essa. Você só descobriu o porquê. E em quarto, um senso de destino, pessoal. Nós não fazemos o que fazemos simplesmente para essa vida. Tem um porquê. Eu acredito que a hora que o meu serviço serve, bem servido, isso não tem impacto somente aqui. Isso tem relevância com a boa obra que Ele me pediu para fazer. E a Bíblia fala que no grande dia Ele vai chegar, olhar nos nossos olhos e validar nossas obras. Ou seja, o que você fez? O que você fez com o dom que eu te dei? Você guardou numa gaveta? Você comercializou e ganhou dinheiro? Ou você serviu as pessoas? Paulo pede, pessoal, para a gente andar de modo digno desse descobrimento. E essa manhã eu quero startar isso em vocês, no sentido de: pensem em ser, descobrir a causa, descobrir a ação comunitária e ter uma esperança superior. Isso é um caminho, é uma proposta. Né? E Paulo nos convida a isso, a andar de modo digno, conforme a vocação. Aquilo que eu faço, que o dinheiro não pode pagar. Vou repetir. Se o dinheiro ainda paga a sua força motriz, possivelmente você ainda não faz o que você foi chamado para fazer. Se você levanta a segunda-feira pela manhã, obstinado pelo recurso que cairá no 5º dia útil, possivelmente você não está fazendo o que você nasceu para fazer. Porque o que você nasceu para fazer independe do valor econômico. Pastor, mas eu preciso do valor econômico para sobreviver, né? Claro, todos nós. Mas não é a força motriz. Não é o que te move. Não é o que te coloca a fazer ou não fazer. Vocação, pessoal, pode passar. Vocação é convocação, é convite. É essa palavrinha em grego, klesis. Chamado para nos envolver com o cumprimento da salvação que envolve o homem e a terra. Ou seja, Deus que está nos céus criou pessoas com dons específicos. Um faz uma coisa melhor do que o outro. Sim ou não? Uns jogam bola, outros tentam jogar bola. Não é isso? Uns fazem coisas melhores que os outros. Para quê? Para, em favor do outro, servi-lo. Imagina uma comunidade, uma sociedade, onde todos se descobrem o que amam fazer e cada um começa a fazer com gosto o que foi nascido para fazer. Quais seriam os nossos serviços contratados? Paulo chama de klesis. Deus chama e vocaciona. Ele nos dá um nome, uma essência, um caráter, um significado e nos designa para uma missão e propósito. Tem um fim, tem um caminho. Esse é o nosso
Deus. E isso nos convida a fazer algumas perguntas. Estamos juntos? Primeira delas: como enxergamos o trabalho? Como enxergamos o trabalho, pessoal? Como que você acorda na segunda de manhã? O Diogão agora está na polícia, né? Agora não pode mexer com o homem não, o homem está bravo. Agora se mexer. E tem outro, tem mais um, não tem? Na família? Aí, então... o pau está quebrando. Como é que nós levantamos para vestir a farda, pessoal, da manhã? A gente levanta assim: uau! É isso que eu queria. É isso. Ou a gente levanta assim: não chega sexta-feira. Que praga. Segunda-feira de novo. É o espírito da segunda-feira. Levanta de manhã e fala: é um demônio. Só pode ser demônio isso. A segunda-feira para nós é diferente da sexta-feira ainda? Porque se é, precisamos pensar, pessoal. Isso, você pode ter falado assim: mas eu aprendi a ser assim. Eu falei: realmente, eu vou te mostrar que a sociedade foi aprendendo com princípios não cristãos. Como a gente enxerga o trabalho? Primeiro, tem uma visão chamada secularismo. Fala comigo: secularismo. O secularismo, proveniente principalmente no nosso mundo, no mundo ocidental, ele vê o trabalho mediante ao paradigma do materialismo, ou materialista. O que é isso? Nessa visão, não há realidade espiritual. O trabalho só existe pela matéria. Fala comigo: matéria. Ou seja, esse paradigma do secularismo, ele fala o seguinte: não existe esse negócio de Deus, esse negócio de chamado, vocação. Não, esquece isso, cara. Só existe a matéria física. O que você pode pegar? Isso aqui existe. Deus não existe. Realmente, Deus é, né? Mas o secularismo vai olhar para o mundo ocidente e vai começar a disseminar essa ideia. Não existe espiritual, existe só matéria física que você pode tocar. Então, logo, você trabalha. Qual a função do trabalho, então? Se só existe matéria? Me oportunizar acesso à matéria, ou a bens materiais. Não é isso? Nos dá acesso a coisas. Coisificar nosso ter. Isso é o secularismo. O secularismo vai falar assim: na verdade, vida é consumo. Vida é você ter dinheirinho para ir no shopping, comprar uma calça nova. Vida é comprar um celular da moda. Vida é isso. Vida é ter. Isso é secularismo. Vida é você trocar de carro sempre quando sair o novo. Isso é vida, pessoal. Vida é você ter sua casa própria. Isso é vida. Isso é matéria, isso é vida. E aí nós vamos nos definindo pelo valor que a gente tem no bolso. Já viu essa história? O homem vale o que ele tem no bolso. De onde vem isso? Secularismo. O secularismo vai dizer assim: você é pobre? Você é pequeno. Se você é rico, você é grande. Se você é pobre, você não precisa ser respeitado. Se você é rico, eu tenho que estender um tapete vermelho. Secularismo. Quantos são afrontados por esse esquema aqui? Quantos? Todo dia. Não é isso? Você vai fazer uma entrevista de emprego e a primeira pergunta da pessoa que você está oferecendo o cargo é o quê? Quanto que eu vou ganhar? Mas o que está por trás do quanto eu vou ganhar? É o que eu posso ter com o que eu terei de recurso financeiro. É isso que está por trás. Eu consigo pagar para me ter? Secularismo. Por que trabalhamos? Trabalhamos pelo secularismo? Uma segunda mentalidade... antes, rapidinho. O secularismo, pessoal, tem um probleminha? Pode passar. Que o resultado do seu empenho de trabalho vai ser qual? Você trabalha por quê? Pelo dinheiro. E qual vai ser o resultado?
dinheiro, poder, lazer e realização pessoal. É tudo que o secularismo pode te dar. Seu carrinho novo, sua casinha, tudo isso o secularismo pode te dar. E qual será a consequência? Se o meu trabalho é o que gera dinheiro, quanto mais trabalho, mais dinheiro. Então, o trabalho toma o lugar central da nossa vida e a gente começa a trabalhar demais para ter mais dinheiro para poder consumir mais. E o trabalho começa a ocupar um lugar dentro da gente chamado idolatria. David, como é que é ídolo? Ídolo significa aquilo que você gasta mais energia. Se você pensa, age, maior parte do seu hora do dia, pensando no trabalho, ele já está governando a sua vida. Pastor, mas trabalhar não é digno? Sim. Nós não estamos chamando ninguém a ostração aqui não. Paulo fala, aquele que não trabalhar não come. Mas não é idolatria. Alguém conhece? Já viu alguém? Aqui não tem, né? Mas alguém que idolatra o trabalho? Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E o dia que você fala com ela, tira uma folguinha, ela, não, de jeito nenhum. Mas por quê? Porque eu tenho que ter trabalho. Isso é trabalho. Secularismo. Muita gente usa o trabalho como fuga das pressões. Tem problema em casa e corre para onde? Trabalho. A pessoa está passando muitas pressões na vida. Sabe o que ela faz? Ela aumenta a produtividade. Sabe por quê? Ela quer descontar a energia no trabalho. Quem pensou isso? Alguém pensou. Secularismo. E esse negócio aqui tenta influenciar a gente todo dia, sim ou não? Alguém? Segunda ideia que nos influencia no trabalho é essa filosofia aqui, ó, animismo. O que é o animismo? O animismo fala que a realidade última é o contrário, é a espiritual. O secularismo fala, não existe espiritual, tudo é matéria. O animismo fala assim, não é isso não. Na verdade, tudo é espiritual e o que não existe é matéria. Ou existe, mas não tem valor. Ou seja, tudo que eu faço é espiritual. Eu não preciso, obviamente eu não preciso da matéria, eu preciso apenas do espiritual. A pessoa que pensa assim, sabe como ela começa a se relacionar com o trabalho? O trabalho, já que é matéria, lidar com a matéria, fazer o bolo, cuidar dos filhos, limpar o cocô. Sabe como é que ela começa a fazer isso? Ela vê, como tudo é espiritual, ela começa a ver o trabalho como maldição. Misericórdia, Deus está me castigando. Eu devo ter feito alguma coisa na outra geração, porque Deus está me castigando para me trabalhar. Não, na verdade eu espero que Jesus volte, porque eu não gosto de trabalhar de jeito nenhum. Trabalhar é do mal, não é? Trabalhar é ruim demais. Esse tipo de pessoa do animismo vai ter como resultado ver o trabalho como maldição. Por quê? Porque tudo é espiritual para ele. A realidade última é espiritual. E aí a gente começa a colocar pessoas para fazer nosso trabalho sujo. A gente entra na parada da terceirização. Já ouviu essa palavrinha? Filho a gente não cria porque dá trabalho, então a gente terceiriza. Limpar a casa a gente não limpa porque dá trabalho, a gente contrata. Costurar a roupa a gente não costura, a gente contrata porque dá trabalho. E na verdade a gente quer que todo o trabalho seja feito por escravos. Vassalos, onde a gente comanda com o nosso capital e eles fazem o que a gente está mandando fazer. Isso é animismo. E de onde nascem as escravidões? Animismo. Foi alguém olhando o homem dando ração para o cavalo e falando, não, isso aí não é coisa de gente fazer não. Isso é coisa de escravo. E aí quem tem mais poder governa os que têm menos poder, e os que têm menos poder são vassalos. Já trabalhou para algum vassalo? Para alguém que te tratava como vassalo? Alguém já sentiu isso? Se aperta 50 parafusos, ele queria que se apertasse 200? E todo dia ele está ali te empurrando, falando assim, não, maldição é para vocês, eu fui escolhido para ter capital e te mandar fazer, trabalho eu não faço. Isso é um animismo. Primeiro, secularismo. Tudo é matéria.
Então eu corro atrás da matéria. Agora não, agora tudo é espiritual e eu ponho o outro para fazer o que eu tinha que fazer. Porque trabalho é maldição. Consequência: escravidão, pobreza, empobrecimento moral. Evita-se o trabalho. Conhece alguém folgadão assim, que não gosta de trabalhar? Você pergunta para ele, fala assim, não trabalhar é maldição, cara. Não respeita o trabalho dos outros, não valoriza. Te contrata e te arranca seu suor inteiro, até a última gota. Isso é o animismo. E aí chegamos na filosofia bíblica, chamada teísmo bíblico. Primeira, secularismo, animismo, chegamos no teísmo bíblico. Como que o teísmo bíblico vê o trabalho? Ele diz o seguinte, que é impossível separar vida e trabalho. O trabalho é uma porção da vida. E a minha vida integral, inteira, está diante do nosso Deus. A maneira como eu fabrico essa tampa é tão adoração quanto a Lídia tocando aquele teclado. A maneira como a costureira costurou essa mochila é tanto Deus, é tanta devoção a Deus, quanto o estudo que eu fiz para servir vocês essa manhã. Tudo é Deus. O meu trabalho é Deus. É Deus em mim. É Deus, mediante o meu dom, servindo o outro. É Deus. Não existe dias mais felizes sem trabalho e dias mais tristes com trabalho. Sabe a segunda-feira? Não, gente, vamos lá. Alguém já passou por isso? Domingo, 18 horas, sente o cheiro daquele café, você toma o café, tá tudo bem o domingo, você deu aquela descansadinha depois do almoço, aí bate uma lembrança assim na sua cabeça. Pim! Amanhã é segunda. Não é isso? Aí você fala assim, cara, não é possível. Meu relógio está estragado, meu calendário não existe. Não existe dias mais felizes sem trabalho e menos felizes com trabalho. Ao invés de maldição, o trabalho faz parte da criação. Quando Deus nos criou, Ele deu ao homem coisas para fazer, pessoal. Isso antes da queda. Quando Deus pensou na Priscila, Ele pensou na Priscila que operacionalizava lá no Éden, lá no jardim. Que tinha esforço, que pegava, que comia, que plantava, que cuidava, cultivava a terra. Trabalho, no teísmo bíblico, ao invés de maldição, o trabalho faz centralidade da nossa identidade. É aquilo que as pessoas olham para nós e falam assim, uau, você faz isso tão bem feito. Por que você não faz só isso? Porque você é muito bom nisso. A gente não consegue ser bom em tudo, não é isso, pessoal? Mas tem uma coisinha que você faz que você pode reparar, é diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou um dom, um charis, uma graça. E isso tem a ver com o seu DNA. Tem a ver com quem você foi criado para ser. Esse DNA não existe igual. Existem parecidos, gosto parecido, mas você tem uma especificidade de serviço que ninguém tem. A grande chave é a gente descobrir isso, pessoal. Exemplo, alguém queria fazer celular. E alguém que fazia celular pensou em inovar e fazer uma coisa entre o celular e o computador. Que ninguém nunca tinha pensado. Um livro digital, a saber, um computador na mão. Quem pensou isso aqui tem um dom específico. Sim ou não? Qual que é o resultado do dom específico? Prestação de serviço comunitário com alto valor agregado. É coisa que você não consegue pagar.
Por exemplo, domingo depois do almoço, nada melhor do que um sorvetinho depois, não é isso, pessoal? Mas tem um sorvete da Que Bom, que é bom, que bom, mas tem o sorvete do Zenon. Né? Tem o do Que Bom, mas tem o do Zenon. Qual a diferença deles? Bom, um é uma linha de produção que faz 200 por segundo. A massa é a mesma e todos é o mesmo. O outro, o sorvete dele tem uma história. E a história é a seguinte: ele tinha que sustentar a família. Ele não tinha mais trabalho. E ele teve uma ideia de experimentar uma receita e fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 10 e deu certo. E ele começou a fazer aquilo de maneira bem simples, vendia no portão da sua casa para sustentar a sua família. E as pessoas começaram a gostar, e ele também gostar do que ele fazia, e começou a pensar na maneira de aprimorar o que ele fazia. Não tinha a ver com o valor agregado, tinha a ver com o gosto que ele estava investindo para fazer aquilo melhor. E aí, você chega lá na segunda-feira, quando começa o expediente dele, e ele te recebe assim: bom dia, meu querido. Hoje você vai experimentar um novo? Aqui, ó, hoje eu fiz de arroz doce com canela, por favor. Não é isso? Se o sorvete cair no chão, pessoal, você pode pegar e tomar. Porque o chão é limpo. 24 horas brilhando. As filhas envolvidas no processo, todas fizeram faculdade vendendo sorvete. Tem sorvete de pequi, pessoal. Vai lá, Montes Claros, compra o pequi, traz, cozinha, congela, raspa um por um, faz o sorvete e serve para você. R$2,20, tá? Pode ir lá. Isso é dom. Isso não tem dinheiro que pague, não, pessoal. Isso é alguém que nasceu para fazer o que faz. E fazendo o que nasceu para fazer, faz bem feito. Isso é justo, isso é honesto. Isso é o que deveria ser. E aí, no teísmo bíblico, nós chegamos num negócio, pode passar, que chama corandel. Coran significa uma expressão hebraica de face, ver a face. E del significa Deus. É diante da face de Deus, essa expressão hebraica. Os pais da fé, sabe como é que eles se cumprimentavam? Viva corandel hoje. O que significa? Viva todo o seu trabalho diante de Deus, todo dia. Seja fazendo sorvete, cuidando do seu filho, ou defendendo um órfão, uma viúva, um necessitado, tomando tiro no colete. Seja curandel. Viva curandel. Não é só uma questão de estarmos na igreja no domingo, pessoal, e pedir a Deus para abençoar seu trabalho. Não. É descobrir quem você é, descobrir o que você tem que fazer em favor do outro, com os olhos em Deus. Seu salário atrasou, como é que você trabalha? Você pensa assim: não, hoje eu vou atender mal atendido, porque meu salário não caiu, até meu patrão me pagar. Deixa eu te dizer, isso é pobre, porque você não trabalha para ele. Você trabalha para um Deus que colocou um dom dentro de você. E até o dia que o dinheiro determinar quando você trabalha, você será escravo dele. O dia que você trabalhar mediante algo que não tem valor, que é muito maior, muito mais elevado, você vai começar a experimentar o que é trabalho. Fulano, mas você trabalha demais. Qual que é o dinheiro que pague? Não, não paga. Eu não faço por dinheiro. Eu faço por vocação. Lídia, o que você ganha cuidando dos meninos lá do abrigo, tal, levando coisa para ele? O que você ganha com isso? Vai. Na verdade, pessoal, pagamento mesmo tem a ver com algo que o dinheiro não pode pagar. É quando uma criança olha no seu rosto e com um sorriso fala muito obrigado sem falar.
É quando alguém que você nunca viu e é defendido pelo dom que você tem e você serve ele, essa pessoa vira para você e fala: obrigado por aquele bolinho de frango, aquele cafezinho sobre a mesa. Obrigado. Não há dois mundos para nós cristãos, viu, pessoal? E muita atenção nisso, para que você talvez está aqui há bastante tempo e ache que não é para você. Mas não há dois mundos, onde um você vive Deus e outro você vive trabalho. Tudo é Deus. Deus está em tudo. Deus está vendo tudo, porque é curandel. É diante da face dele. E aí nós entendemos o que significa uma vida consagrada. Uma vida consagrada não é uma vida que alguém ora por ela, é uma vida que tem consciência de curandel. Estou curandel. É aquele que vai pegar o salgadinho no supermercado, que trabalha, e lembra que o dono não é o dono. O dono é o dono. É justo. A Bíblia precisa ser lida e vista como um livro que edifica não só a nossa vida espiritual, mas nosso trabalho. Você quer achar sua vocação? Pode olhar para cá. Isso não é de alguém vocacionado, viu? Normalmente não é vocacionado. Não votem. Se aí ele precisa ainda fazer política com carrinho de som, ele ainda não é vocacionado para política. Porque a política, o povo manifesta o desejo de representatividade. Ele não precisa comprar. Não é isso? Mas se você quer achar sua vocação, pode olhar para cá. Aqui tem todas. Tudo. Bombeiro hidráulico, tem. Despachante, tem também. Artesão, tem. Pintor de quadro, tem. Tem tudo. Tudo Deus tem. E por que trabalhamos? Pode passar. Por que trabalhamos? Esse camarada, chamado Martin Luther King Jr., foi um pastor não sei se é metodista. Metodista? Pastor metodista, protestante, ativista em favor dos negros nos Estados Unidos. Levantou como uma voz política, emergido do povo. O povo elegeu ele. Martin Luther King. E ele disse uma frase no seu último discurso, porque no outro dia eles mataram ele, né? Senão ele ia ser presidente dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: se você não descobre um motivo para morrer, você não está pronto para viver. Se você ainda não descobriu algo para se desgastar nessa vida e morrer, você não está apto para viver nem um dia. Porque seus dias não vai ter sentido. Você tem que descobrir uma causa que está muito maior que você, pessoal. Um negócio que transpassa você. Mesmo que seja a educação de um filho. Porque foi isso exatamente que os pais desse homem fez com ele. Certa vez ele vendo um negro sendo excluído de um restaurante, ele adolescente ainda olhou nos olhos do garçom e falou assim: o dia que eu tiver voz, a minha voz não será mais minha, mas será desse homem que não pôde comer. Eu quero dar voz a quem não tem voz, nem que eu morra por isso. E foi o que aconteceu. Ele fez um discurso nos Estados Unidos com essa frase, e no outro dia eles mandaram assassinar ele. Foi isso que aconteceu com João Batista, pessoal. Descobriu uma voz. Ele tinha uma causa que era maior que ele. Então vamos cortar a cabeça. O que ele fala é muito perigoso. Quebra o secularismo, quebra o animismo, quebra o capitalismo. Liberta o cativo. Liberta o escravo. Liberta. A vocação liberta. Não trabalhamos por tendência de mercado, viu, pessoal? Se você está pensando para o seu filhotinho que está vindo, instruir ele a fazer algo que dá dinheiro, você está indo pelo caminho errado. Muito cuidado.
uma hora ele vai ter dinheiro e não vai ter vida. E tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E se você pensar em construir seus filhos para aquilo que dá dinheiro, você está construindo numa areia furada. Posso contar uma historinha rapidinho para vocês? Estou terminando. Você sabia que as profissões para abrir uma faculdade hoje, por exemplo, chegou um tempo que em Belo Horizonte existia menos faculdades, menos curso superior como hoje, tipo 5, 10 anos atrás. E a maioria delas tinha o mesmo dono. E a gente foi estudar isso há alguns anos e descobrimos o seguinte. Sabe esse boom imobiliário que teve até 2010, 2014? 2005, 2004 até 2014? Antes, 10 anos antes, alguém pensou o seguinte: bom, vamos girar a economia para que haja um boom imobiliário. Daqui 5 anos. Daqui 5 anos. Só que é o seguinte, vamos olhar o que a gente tem no mercado. Quanto de engenheiro civil a gente tem no mercado? Formado, graduado. Aí descobriram, Lídia, que tinham pouca mão de obra. Se tinha pouca mão de obra, tinha muita demanda. Se tinha muita demanda, quem tem a mão de obra pode cobrar um preço mais caro, não é isso? Mais justo ou até abusivo, porque muitos precisam dela. Sabe o que esse pessoal pensou? Vamos abrir faculdades. Se o nosso prazo é 5 anos, vamos liberar vagas de engenharia civil, de arquitetura. E eles manipulavam, inclusive a área da educação, para que formem mais pessoas, para que caia o valor econômico atribuído àquela profissão. Você sabia disso? E aí você está olhando para o seu filho, como meu pai olhou para mim e falou assim, você podia fazer direito, porque direito está dando dinheiro. Quando meu pai falou isso para mim, ele teve a melhor das intenções. Só que o que estava por trás dos cursos de direito que começou a bombar, e todo lugar que você vê, administração de direito, não é isso? Por que aconteceu isso? Porque alguém manipulou para a mão de obra hoje ser barata. E tem profissional formado em direito com especialização ganhando R$1.500, trabalhando em escritório. E aí você pega o seu filho e começa a falar para ele assim, ô filho, você tem que fazer o que está dando dinheiro. Como inocente. Ele tem que fazer o que ele nasceu para fazer, porque quando ele fizer aquilo que ele nasceu para fazer, ninguém vai fazer igual e ele vai ser recompensado mediante o que ele nasceu para fazer. Entende? Mesmo que for para ele ser um costureiro, pessoal. Porque aquela pessoa costura como ninguém. E eu preciso contratar ela para fazer essa camisa, porque é meu casamento. Eu não vou comprar uma industrializada, eu vou contratar ela. Entende? Porque a gente trabalha. Como você trabalha? Essa consciência traz uma integralidade. Somos inteiros. E o Carlinhos Queiroz deixou uma frase. Pode passar. Pior do que não fazer é fazer com excelência aquilo que você não foi chamado para fazer. Vou repetir. Pior do que não fazer é fazer muito bem feito algo que você não nasceu para fazer. Isso é péssimo. Isso é deturpação de valor. Isso não é vocação. Isso é trabalho. Trabalho corrompido. Concluindo, antes da queda, vou contar uma historinha. Diz esse livro que antes da queda, Adão habitava num jardim. E sabe como é que chamava o jardim? Éden. Sabe o que significa Éden? Prazer. Como você acha que Adão acordava de manhã na segunda, pessoal? Uau! Vou plantar hoje. Não, hoje eu vou andar. Não, hoje eu vou caminhar. Não, hoje eu vou sentir o perfume das rosas. Não, hoje eu vou tomar um banho de rio. Ah, não, a saber, hoje eu vou cultivar a terra. Não, eu vou dar alimento para os animais. Só tinha Adão, tá, pessoal? Ele tinha que fazer tudo. E você acha que ele fazia como que ele tinha que fazer?
E eu queria te convidar essa manhã a voltar à mentalidade do Éden. Que a segunda-feira amanhã você lembre disso. Há prazer disponível no nosso trabalho. Pastor, mas você não desgasta não? Você não cansa? Cansa. Você não parece que está arrancando pedaço. Tem dia que você não quer ver nada, ninguém. Você quer pular dentro do rio, você quer ir para uma praia. Isso não acontece. Acontece. Mas quando isso acontece, vem uma vozinha e fala assim: você nasceu para isso. Eu te chamei para isso. Continua. Faz bem feito. Você tem que fazer isso. Você acha que alguém veste uma farda para ganhar um salário em nota, se abrindo para tomar um tiro na cabeça? Você acha que alguém veste uma farda por causa do valor econômico para entrar no meio de uma favela com um fuzil na mão? Tem que ter uma vocação empurrando, porque senão ninguém faria por dinheiro. E sabe como que o animismo pensa? Não, põe os povos sujos para fazer o serviço que a gente não quer fazer. Não. Existem serviços e existe trabalho, vocação. Nós somos chamados para viver a vocação e voltar ao Éden. Encerrando, descubra o seu dom. O que você é bom? Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Descubra, se vira. A minha função principal, a função da minha família, o chamado principal da minha família é: ajude pessoas a se descobrir. É isso. É eu pegar na Lídia assim, desculpa. Não seja uma cópia. Se você for uma cópia, eu vou te dar um. Você tem que ser você. Quem você é. O que você tem que fazer em favor do outro. Para uma viva esperança que é Jesus. Descubra o seu dom. Foi isso que Paulo falou a Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, ele falou: exerça com cuidado, com sabedoria o dom que foi profetizado, que foi liberado para você naquele dia que a gente se encontrou. Viva. Descubra a graça, pessoal. Descubra aquilo que só você faz. David, quem que é as pessoas que podem mais falar a respeito de nós? Aqueles que mais convivem com você. Pergunte para essas pessoas assim: o que você acha que eu faço de bom? De tudo que eu te sirvo, o que eu faço que tem sentido? Segundo, desenvolva seu potencial. Tem pessoas que têm potencial, mas a maioria delas não desenvolve. Vou repetir. Tem muita gente que tem potencial para ser, para se tornar, para fazer, mas muitos sabe que tem, continua sendo a mesma coisa. E Paulo fala assim: descobriu o dom? Descobriu. Atiça em chamas. Coloca fogo. Queime. Tenha fogo dentro de você para fazer o que você nasceu para fazer. Desenvolva como pessoa, como ser humano, como gente, em serviço do outro. Desenvolva. Seja você mesmo. Manifeste, sirva o outro. Potencial está ligado à potência. Não é isso? O que só você tem, que tem muita energia, uma explosão. Quando você começa a fazer e falar daquele assunto, o negócio começa... Pum! Isso é potência, pessoal. Cadê a sua potência? A sua potência funciona onde? Apertando o parafuso? Pode ser. Olhando nos olhos do outro, abraçando, recebendo, fazendo uma tese, defendendo. Descubra. Fechando, você se conhece? Você fala assim: pastor, mas eu já estou muito velho para isso. Já passou minha fase. Ô meu amigo, esse homem aqui, ó, chamado Martin Luther King, foi ter voz com quase 40 anos. Mas 1 ano de voz desse homem abalou os Estados Unidos. 1 ano. A saber... Tem gente que vive a história, mas tem gente que escreve a história. Que tipo de gente que você quer ser? Você quer ser o passivo, que concorda com tudo e com todos? Ou você quer mudar a mentalidade das pessoas para que elas vivam de maneira distinta,
em favor do outro. Que tipo de gente a gente quer ser? A gente se conhece? Quais são seus pontos fortes? Quais são suas virtudes, habilidades? Procure aprender. Procure andar com pessoas que te desafiam. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente gosta de andar com gente que anda exatamente como a gente anda. Eu falei na aula terça-feira, não foi, Sueli? Eu gosto de gente diferente. Gosto de gente diferente. Ah, pode ter cabelo azul? Pode ter cabelo azul. Pode pintar de roxo? Pode. Desde que seja você. Se você for uma cópia, não. Posso pôr piercing no nariz? Pode, desde que seja você. Se tiver a ver com você, eu prefiro que seja assim do que se seja uma cópia. Porque tem muita gente sendo cópia, pessoal. É uma réplica de seres humanos, e Deus olha lá de cima e fala assim: o que é isso? Eu dei um dom para cada um, eu dei uma pessoa, eu dei uma característica para cada um, e eles estão copiando. Que história é essa, Deus? Finalizando, vença a sua covardia. Vença. A grande diferença é: você sabe ou você sabe e tem coragem? Hoje é dia 18/9. Amanhã, você escreve história ou você só vai viver a história? Isso aqui é um lero-lero de domingo de manhã. Nada aconteceu. Vamos embora. Continuo trabalhando por dinheiro. Meu salário cai lá, está tudo resolvido. Ou a gente vai deixar de ser covarde e vai escrever a história? Foi assim que 12 homens pensaram, viu, pessoal? O que nós estamos fazendo hoje é resultado da vida de 12 homens que pensou em escrever história. E é por isso que temos isso aqui. David, mas eu gosto de fazer uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. É por isso que ele está te falando isso. Faça o que ninguém nunca fez. E você vai experimentar coisas que ninguém nunca experimentou. Sabe o que eu sonho? Eu sonho em andar com pessoas e ter pessoas por perto, pioneiras, desbravadores. Vê a mata e corta a mata. Vê o leão e mata o leão. O negócio é desbravar, pessoal. Não despreze a sua juventude, nem a sua velhice. Você pode ser muito útil. Não questione se está muito cedo ou muito tarde. Não lamente a sua condição. Sabe aquele negócio? Nossa. Não se torne vítima de você mesmo, seu passado. Ah, mas meu pai, mas minha mãe, mas já não tem idade, mas... Cara, sai disso. Tem isso não, pessoal. A gente só tem um amanhã para viver. Não, eu tenho hoje. Amanhã você nem sabe se vai estar aqui. Nosso ator galã aí, estava, e há poucos minutos não estava mais. Só um parêntese, não é que eu não me comovo, vocês sabem, eu tento ser compassivo. Mas eu tive que escrever para alguns no sentido seguinte, engraçado, né? Vocês estão comovendo um país por causa de uma pessoa que de fato era uma boa pessoa, mas só no meu bairro morre 10, 20, 30 por dia. E vocês não estão nem aí. Só porque o cara é galã, né? É famoso. Você quer ver gente morrendo? Vai para a porta da delegacia, para a porta do necrotério, tem 50. E por que a gente para o país por causa de um? E não para por causa dos 50? É porque a gente é midiático, né, pessoal? A gente é mídia. Não se torne uma vítima do seu passado. Perceba o seu presente e se sinta desafiado. Alguém acorda desafiado aqui? Não, eu tenho isso para fazer, isso me desafia. Se você tiver filhos, eu tenho 2, né? Você vai ver o que é acordar desafiado todo dia. Olhar para os meninos e falar assim: Deus, o que o Senhor fez? Não vou dar conta. Não é? Deus, será que eu dou conta? Viva de um novo jeito, gente. Viva com gosto de vida. Ontem, esses dias têm sido bem puxado. Chegamos num compromisso à tarde.
e estudei, desculpa, sem nenhum vanglória, tá? Mas estudei 8 horas para a gente servir vocês. E depois, quando eu desliguei, eu fui ouvir uma canção, era 11 e pouca, e fiquei até as 2 da manhã ouvindo a mesma música. Tem gosto. Quanto que você está recebendo para fazer isso? Tem gosto. Não, o dinheiro não paga. Viva assim, gente. É muito bom. Você fica cansado? Óbvio. Mas tem gosto. Falei, gente, eu vou poder conhecer parte da família que eu não conheço. Que presente. É hoje. Eu só tenho hoje para viver. Eu vou viver com tudo. Vou viver com intensidade, com garra, com energia em favor do outro. Vivo hoje. Estou vivo. Enquanto eu estiver vivo, tenho vida. Se tenho vida, eu faço porque tem gosto de vida. Não deixe áreas da sua vida que você tropeça parar de seguir o caminho. Vença o tropeço. Tropeçou ontem? Levanta. Esse negócio, esse fatalismo, inclusive cristão, falhou, acabou. Não, calma. Jesus é o caminho. Levanta. Não espere que os outros comecem a acreditar em você para você fazer alguma coisa. Alguém é assim? Alguém tem que chegar e ficar te empurrando, né? Isso é bom, viu, pessoal? De vez em quando faz bem. Mas não espera isso não, porque vai ter dia que não vai ter e você vai ter que levantar para fazer. Seja o primeiro a acreditar. David, mas nunca ninguém pensou nisso. Uai, você acredita? Então faça. Faça você mesmo. Tudo que você come e bebe hoje, alguém pensou em fazer. Isso você só come porque alguém pensou. E teve coragem de fazer. Seja o primeiro a acreditar. Descubra um mundo de possibilidades. Perceba e aproveite as oportunidades à sua volta. Evolua e cresça. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Não pode esconder alguém que brilha debaixo da ponte, debaixo do alqueire, da plantação. Você tem que pegar essa pessoa, colocar no mais alto monte, para que as pessoas olhem para ela e falem assim: como você brilha, como você me inspira. Queremos ser esse tipo de gente que está no alto monte, despertando, mobilizando mais pessoas, brilhando a luz de Jesus? Ou a gente vai ser a lâmpada com a luz queimada, debaixo da janela?